Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 28 de Tammuz, 5783. É o dia 17 de julho de 2023. À tarde com a Torá, trazendo a paraxá da semana e as suas leituras diárias. Esta semana nós estamos no início do quinto livro dos 5 livros da Torá, Devarim, que significa literalmente palavras, e conhecido popularmente como Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia. E nós estamos hoje no segundo dia da semana, é o segundo dia para o Shabat. Então nós estamos aí na nossa segunda leitura da primeira porção do quinto livro da Torá. Estamos aí agora no último livro e vamos, com a graça de Hashem, vamos partir para frente, para irmos à conclusão do ciclo 5783 nos estudos da Torá, Pela graça bendita de Hashem, que nós possamos aí chegar em fechar mais um ciclo, e possamos assim sairmos mais fortes, revigorados do que o ano anterior. Nós vamos falar novamente um pouquinho mais sobre as 70 línguas em que Moshe ensinou, recordou, melhor dizendo, a Torá para o povo judeu e o porquê que foi necessário fazer nas 70 línguas existentes na época, Vamos aí ter uma palavra também dos ensinamentos dos nossos mestres, do nosso Rebbe Menachem Mendel, e que a de hoje, a leitura de hoje, ela vai trazer exatamente sobre a questão de estabelecer tribunais de justiça, mais uma conexão que nós temos aí exatamente com a questão Benenor, estabelecer tribunais de justiça, Então, é a 7ª lei de Noah, estabelecer tribunais de justiça, E temos um dado importante também dentro desse aspecto, em que Moshe fala para com o povo nesse sentido sobre esse sentido de estabelecer juízes, realmente a orientação divina é que Moshe busque, homens de sabedoria e inteligentes, Interessante, sabedoria e inteligentes, Tem diferença sabedoria e inteligência, ou ser sábio e ser inteligente? Existe alguma diferença nisto? O nosso mestre Rashi, ele traz uma explanação sobre a questão dos cambistas, trazendo aí uma alusão sobre esse aspecto, para que nós possamos entender a diferença entre um homem sábio e um homem inteligente. Vamos ver como que é essa história aí, E aí fica a pergunta, você é sábio ou inteligente? Vai pensando nesse aspecto aí. Você vai pedir para Hashem sabedoria ou inteligência, Nós vamos ver sobre isso daí, E nós temos aí um aspecto, em que Moshe diz que não encontrou homens inteligentes, Segundo Rashi traz para nós nos comentários do Talmud, que Moshe não encontrou homens inteligentes. Interessante isso daí, Então vamos ver esse aspecto aí desta questão aí, ok? Vamos trazer aí mais uma palavra, sobre o sentido, de Mashiach, Quem é Mashiach? E algumas reflexões dentro desse aspecto, porque Torá e Mashiach precisam andar juntos, e é uma forma também de nós trazermos mais luz, mais presença divina, e estarmos transformando este mundo para ser a moradia de Deus, Então, nós vamos ver aí mais uma questão dentro desse sentido aí, ok? A nossa segunda leitura hoje, ainda estamos no capítulo 1 de Devarim, Deuteronômio,
e nós vamos hoje nos versículos 12 até o 21 para a nossa aliança de hoje, ok? Vamos mandar aí o nosso shalom, shalom, né? Para as seguintes pessoas, né? E os seus familiares e as suas localidades, né? Tendo comunidades Bnei Noach ou sinagoga Bnei Noach regional. Então nós temos aí o Geraldo Gomes Ferreira da Serra, ele mora na cidade de Olhos d'Água, em Minas Gerais. A Roseli Carvalho, né, da cidade de São Francisco do Sul, lá de Santa Catarina. Temos aí alguns convidados internacionais, né? Hoje nós temos aí 7 convidados internacionais. Ó, vamos lá ver quem são eles, né? Juntamente com seus familiares. Temos aí o Cessi Garcia, né? Ele mora em San Antônio, no Texas, Estados Unidos. Né? Temos aí também a Lexiquetos Gonzalez, mora na cidade de Sonsonate, em El Salvador. O Sam Pillai, ele mora em Durban, na África do Sul. Temos aí também o Edgar Sá Pessoa Filho, ele mora em Rio Maior, distrito de Santarém, em Portugal, né? Temos aí Camoi Miriam, mora na cidade de Kampala, lá na Uganda. Temos aí o Talmide de Torá, que mora em Israel. E temos o J. Manuel Nava, que mora na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, né? São os nossos amados aí, visitantes internacionais aí, ok? Temos aí também a Lucy Xavier, que mora em Rodeio Bonito, Rio Grande do Sul. Temos o Paulo Neufeld, mora no Rio de Janeiro, né? Então esses são as pessoas nas quais, em nome destas, né, nós aí mandamos um shalom a todos aqueles que estão e estarão conosco, né, aqui pelo Facebook e também pelo YouTube mais tarde, né. A Manuelita Santos Lemos, né, que também está aí de Ubaitaba, Bahia, né, Baruch Hashem, grato pelas palavras aí, Manuelita, né, Baruch Hashem, que o Eterno seja honrado aí, né, em nossas vidas e através das nossas vidas. A Malu, né, lá do São Sebastião, Distrito Federal, Brasília, deu uma passadinha por aí, deu um tchau, e já foi trabalhar. À noite ela assiste completo aí, né, a tarde com a Torá. A Edilene Minorello, juntamente com o marido Claudemir Jesus da Silva, né, o casal aqui de Bauru, o nosso casal aqui, conectados conosco na Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru, né? Temos aí quem mais chegando, quem chegou por aí, vamos ver aqui. De vez em quando falha aqui a digital, gente do céu. Então a Manolita Santos Lemos, né, que está por aí, que já mencionamos, Baruch Hashem. Quem mais está aqui? Deixa eu ver aonde que nós conseguimos. Vamos ver lá. Ok. À medida que vai dando um shalom e aparecendo o nome por aqui, né? Nós vamos dando aí um shalom aí para os nossos amados aí, ok? Eita nós. Etanóis é um monte de litros de álcool. São vários litros de álcool. Eita nós. Ok? Baruch Hashem. Devarim, literalmente traduzindo, diz palavras, né? Ou seja, a tradução literal é palavras. Palavras de vida ou palavras de morte.
você escolhe. Você escolhe palavras. Quando Deus criou todas as coisas, ele criou pelo poder da palavra. Todas as coisas são palavras, ditas pela boca de Hashem. Então, palavras é um poder, é um mecanismo que tem muito poder, ou para o bem ou para o mal. E é você que escolhe, é você que canaliza realmente esta realidade, certo? Ou para o bem ou para o mal. É você que decide. Então, por isso, Devarim, palavras, vem trazer para nós que uma reflexão muito profunda. Que tipo de palavra eu sou? Que tipo de palavra que está continuamente em meus lábios? Quais são as palavras que me conduzem durante os meus dias de existência? São palavras de vida ou palavras de morte? São palavras de bênçãos ou palavras de maldição? O nosso caminho é feito de palavras. E é você que escolhe esse, por assim dizer, este asfalto, este piso de palavras, ou para o bem ou para o mal. Como somos livres nas nossas escolhas, automaticamente nós sofremos as consequências da nossa palavra. Ou para o bem, ou para o mal. Quando os nossos mestres trazem para nós que Moshe, ele ensinou, ou melhor, ele recapitulou a Torá para aquela geração que estava prestes a entrar na Terra Prometida. Os nossos mestres falam que Moshe, ele veio e traduziu a Torá em 70 línguas, que representava exatamente as 70 nações daqueles dias e que representam as nações até o presente momento. Nesse sentido, os Bnei Israel, o povo judeu, estava para começar a sua conquista da terra de Israel. Um processo que iria envolver 7 anos de batalhas e 7 anos de divisão da terra. Por isso que fala normalmente que o povo judeu, para se estabelecer na terra de Israel, levou 14 anos. E esses 14 anos são divididos em 7. Ou seja, 7 anos de batalhas e 7 anos na divisão da terra e o povo se estabelecendo nas suas porções na terra. Somente depois desse período de 14 anos é que as 2 tribos e meia, né, as 2 tribos de Dan e metade de Menashe e mais a outra tribo de caiu, falhou aqui, as 2 tribos e meia, né, que ficaram do lado antes do Jordão, não tomaram posse da terra prometida. Foi somente no fim do período de 14 anos que elas voltaram para a sua possessão, né? E nesse sentido, eles ficaram então junto com o povo até o momento final, ou seja, até o final dos 14 anos. E aí retornaram para os seus afazeres do outro lado do Jordão. Nesse momento, nesta preparação para tudo isso que irá acontecer, então, de fato, Moshe, ele vem fazer uma recapitulação da Torá para o povo que está prestes, a nova geração, que está prestes a tomar posse da terra prometida. Então, nesse sentido, Moshe, ele então traduz, né, em 70 línguas a Torá. Ele faz essa recapitulação para o povo em 70 línguas. E por que é necessário, ou por que foi necessário, Moshe realmente fazer
essa recapitulação em 70 línguas. Por que Moshe precisou falar nas 70 línguas dos povos, das nações ali existentes naqueles dias que representam todas as nações até os dias de hoje? A sabedoria judaica traz para nós que o mundo físico ele tem uma fonte espiritual. E uma mudança que ocorre no plano físico, ela primeiro deve acontecer no plano espiritual. Por isso que normalmente fala que o mundo físico nosso é o espelho daquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Nesse sentido, Moshe, ao traduzir a Torá nas 70 línguas, então ele estava rompendo a barreira da linguagem entre a Torá e as 70 nações. Lembremos que o profeta Abacuque fala que cada nação anda em nome dos seus deuses, mas nós andamos em nome de Hashem, o nosso eterno, o nosso Deus para todo o sempre. Quando Moshe ele traz nesse sentido aqui, neste momento, a recapitulação da Torá em 70 línguas, então ele está rompendo todas as barreiras das nações. Isso significa que todas as energias negativas e destrutivas, Moshe estava vencendo no plano espiritual para que pudesse concretizar no plano físico a posse da terra prometida. Vimos anteriormente que Moshe, Deus falando com Moshe e Moshe falando com o povo, eis a terra está aí. Deus está entregando em vossas mãos a terra. Não precisam de guerra. Vocês não precisam guerrear. Deus estará fazendo as guerras de Deus em vosso favor. Então, ao romper as barreiras, realmente das 70 nações no plano espiritual, então Moshe ele estava estabelecendo uma vitória espiritual no plano espiritual e ela se concretizaria no plano físico. Nesse sentido, a terra de Israel é a fonte espiritual e a representação das 70 nações originais da humanidade é exatamente a questão do espaço físico, material, representado pelas 70 nações. Então, Moshe, no plano espiritual, ele venceu todas as barreiras das nações. Então, os anjos encarregados de proteger as respectivas nações, certo? Com as suas forças negativas e destrutivas, então Moshe rompe toda esta barreira. E ele estabelece que o povo de Israel é o povo que traz as bênçãos para as nações. E que diante do povo judeu, nada pode realmente subsistir. Então a vitória ela começou no plano espiritual. A mensagem para nós, você e eu, nós não conquistamos absolutamente nada se primeiro no plano espiritual não houver essa conquista. Se não houver esta vitória no plano espiritual, no plano físico, nós não teremos a vitória, a conquista, o sucesso. Dentro desse aspecto, o que nós precisamos entender é que Moshe, pelo poder da palavra, ele rompeu as barreiras espirituais de todas as nações para estabelecer a vitória do povo judeu, para entrar na terra prometida e vencer as 7 nações ali representadas pelas 7 nações que são as nações não judias até a presente data. Dessa forma foi possível obter vitória, porque ela foi conquistada primeiro no plano espiritual. Ou seja, nós podemos conquistar os alvos e objetivos que nós colocarmos diante de nós, se nós colocarmos primeiramente diante de Deus. Seja qual for a situação,
seja qual for o objetivo, seja qualquer o momento, seja qualquer que for o momento em que você esteja atravessando, lembre-se sempre que você só poderá alcançar a vitória se primeiro você for à presença de Hashem. Se primeiro você for à presença do Eterno e levar à presença do Eterno exatamente o que você está almejando. E para isso é preciso do quê? Do serviço diário. Techuvá, um retorno a Deus para um sincero e verdadeiro arrependimento. Tefilá, que são as preces diárias. Nesse sentido, você vai para o estudo da Torá e os mandamentos, o estudo das 7 leis de Noé e as suas ramificações, e a de Sedaká. Somente assim que nós podemos romper as barreiras das nações. Somente assim nós podemos romper todo principado, toda potestade que está realmente entre as nações. Se vencermos no campo espiritual, nós não precisamos de guerras, no sentido, não precisamos de nos armar com nenhum tipo de armamento material e físico, porque você já venceu no âmbito espiritual. É você colocar-se em marcha, você colocar-se em frente, com fé e confiança, emuná e bitahon em Hashem, que ele já te deu a vitória, e você seguir em frente. E ela se concretizará no momento propício que Deus sabe qual é. Nesse sentido, o que nós temos diante de nós é que Moshe, ele atingiu uma vitória espiritual sobre as nações, e os Bnei Israel pôde entrar na terra e ter também uma vitória física sobre elas, porque ela foi conquistada primeiro no âmbito espiritual. Nesse sentido, o que nós temos diante de nós? Se nós não nos apresentamos diante de Hashem, com fé e confiança, nós não vamos conquistar absolutamente nada. Porque somente no Eterno é que nós podemos conquistar alguma coisa. E é por isso que nós precisamos ir primeiro no âmbito espiritual. Outro detalhe que nós precisamos entender, que de fato o Eterno, ele criou todas as coisas. Quando nós vemos aí que ele criou o bem e o mal, nós precisamos entender que, de fato, Deus ele criou forças antagônicas, em oposição uma à outra. Ou seja, ao bem, ao mal. À luz, à escuridão. Existe o amor, do outro lado está o ódio. Então as forças, elas, para equilíbrio do universo, não poderia existir só o bem, principalmente depois, né, que Adão e Havá realmente cometeram o pecado da desobediência. Então por isso as forças, né, elas são oponentes uma à outra, bem e mal, luz, escuridão, amor e ódio, vida e morte. E não adianta ficar aí sentado à beira do caminho, como diz o outro, sentado na sarjeta e ficar choramingando. Por que isso foi acontecer comigo? Por que isso? Sempre comigo, só comigo? Até parece que é só você que existe no universo, né? Só comigo que acontece isso, né? Então não adianta ficar sentado realmente aí pelo chão, pela guia das sarjetas, choramingando, entre aspas, né? Desgraça sobre desgraça.
Se você fica prostrado para o mal, para a derrota, para a desgraça, e você não busca as forças antagônicas a estas questões, então você vai ficar ali. E estas coisas vão te consumir por completo, começando no seu âmbito espiritual, depois vai consumindo você por dentro, até você cair de fato morto, fisicamente falando. Então, nesse sentido, amados, Moshe está trazendo para nós o poder da palavra. Para que, assim como ele nos mostrou, que para poder vencer as forças negativas e destrutivas que têm o domínio das nações idólatras e por isso tem o domínio de proteger as nações idólatras, não adianta nada você ficar aí falando um montão contra a idolatria desta ou daquela pessoa, deste ou daquele segmento. Se você não traz a luz para aplacar a idolatria. Se você não traz um monoteísmo para ser a força antagônica à idolatria. Não adianta você ficar aí ser um grande piadista e fazendo aí chocarrices e companhia limitada, se você não traz luz para a situação. Se você não traz a solução para o problema. É fácil criticar, zombar e por aí afora vai. Mas como diz, né, o nosso Rebbe Menahem Mendel, a luz que há em ti, faça a escuridão brilhar. E por que você não faz a escuridão brilhar? É mais fácil ficar tirando um sarrinho nos idólatras, ficar tirando aí fazendo umas piadinhas aqui e ali, etc e tal? Não. Você tem que trazer a força contrária àquilo que está na escuridão. Você tem que trazer a força contrária daquilo que está na idolatria. Você precisa trazer a força contrária daquilo que está, de fato, nos lados cada vez mais profundos de um mundo tenebroso. Se você não traz luz, se você não traz aquilo que é bom, se você não traz o verdadeiro amor fraternal, as pessoas vão continuar se afundando cada vez mais nas suas escuridões espirituais, físicas e em todas as suas dimensões. E você é o responsável para poder trazer mais luz e mais presença divina, o poder da palavra. Então, nós temos diante de nós realmente o poder da palavra. E a realidade é essa que os nossos mestres trazem. Nós estamos sim no mundo que tem os dois lados da moeda, o bem e o mal, e etc, e etc. É você que escolhe em qual lugar você quer estar. É você que decide, ok? Então, por isso, né, Devarim, Deuteronômio, é o discurso final de Moshe. Deus disse a Moshe, você vai agora fazer com que realmente prepare o povo para que você possa de fato aí se preparar para juntar-se aos seus antepassados. Então Moshe sabia de fato que ele estava com seus momentos contados, suas horas contadas, seus dias contados. Então Moshe ele não perdeu tempo. Ele fez o que? Ele reuniu o povo e, segundo os nossos mestres, né, durante 36 dias, ele fez os seus discursos que estão registrados no livro de Devarim, que é exatamente a recapitulação da Torá, tudo aquilo que aconteceu no Egito e principalmente no deserto, na travessia do deserto, e preparando o povo para a nova geração para poder adentrar a terra prometida. Ele trouxe a Torá na sua recapitulação, nas 70 línguas, rompendo todas as barreiras das forças negativas e destrutivas e trazendo luz, rompendo
toda a idolatria, todas as forças negativas e destrutivas com o poder da palavra de luz e com a palavra da Torá. Moshe não perdeu tempo zombando, brincando, nem fazendo piadinhas, etc, e etc, e etc. Ele realmente sabia que os seus momentos eram finais e que aquela geração que ia entrar na terra prometida precisava realmente dessa recapitulação com rigor, sem momentos para tirar para piadinhas e conversações frívolas. Era um momento decisivo. Era um momento realmente de estar firme. Não havia oportunidade para ficar com mimimi e nem ficar aí, né, sentado na sarjeta choramingando, né? 40 anos no deserto, meu Deus do céu, para que tudo isso? Não. Momentos decisivos. Esses momentos decisivos no poder da palavra, em que Moshe trouxe a recapitulação da Torá em 70 idiomas, era um momento decisivo para que as pessoas tivessem realmente a visão de que você precisa levar a sério o que você vai fazer. A posse que você vai tomar é uma posse muito grande, muito sublime, majestosa, e você precisa estar preparado para tomar posse desta terra prometida. E nós estamos nos encaminhando exatamente, ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, para a nossa terra prometida. Entre as nações, onde está profetizado que de Jerusalém para as nações sairá a palavra da Torá, e o conhecimento de Deus encherá todas as nações, toda a face da terra, assim como as águas cobrem o mar. Então, no sentido não apenas alegórico, mas na realidade um sentido real, o povo judeu vai tomar posse literalmente de forma mais plena da terra prometida com a revelação do justo Mashiach. E nós, entre as nações, vamos tomar posse da nossa terra prometida entre as nações. Porque Israel, Jerusalém, se estenderá desde, geograficamente falando, desde Jerusalém, se estenderá para toda a face da terra. Porque a palavra da Torá sairá de Jerusalém, sairá lá do Beit Hamikdash, o terceiro templo, junto com Mashiach, junto com o Kohen Gadol, que ali estarão, e trarão realmente os ensinamentos muito mais profundos e muito mais elevados, que somando todos os sábios de todos os tempos, ainda assim não conseguirá atingir a profundidade e a elevação espiritual que Mashiach trará dos ensinamentos da Torá. Então a terra prometida está diante de nós. E nós precisamos tomar posse realmente nesse sentido aí, né? Então por isso nós temos aí o poder da palavra. E esse poder da palavra é para que nós estejamos já assumindo as nossas posições dentro desse aspecto aí, ok? Então, por isso, Moshe anunciou, todo o povo de Israel deve se reunir e escutar as minhas palavras. Os nossos mestres falam que isso aconteceu no primeiro dia do mês de Shevat, do ano 2488, a contar da criação, né? E isso significa que foi exatamente 36 dias antes da sua morte, né? E é por isso que Moshe disse, todo o povo de Israel deve se reunir e escutar minhas palavras, Devarim, né? Se alguém estiver ausente agora e mais tarde ouvir minhas palavras repetidas através de outros, poderá discordar de alguma coisa. Isso de forma alguma deve acontecer. Por isso,
Deixe que todos estejam presentes agora e ouçam o que tenho a dizer. Se alguém achar que estou errado, poderá falar agora e esclarecerei as minhas palavras. E durante esse último discurso de Moshe, que durou 36 dias, a cada dia os Bnei Israel se reunia e escutava as palavras de Moshe e os seus ensinamentos, que estão todos aqui no livro de Devarim, que é o discurso de Moshe, e por isso que vem na primeira palavra, né? No primeiro tratamento, né? Né? É nesse sentido aí que fala. O discurso de Moshe, ele realmente traz muitos milagres que aconteceram durante esses 36 dias. Imagine, mais de 3 milhões de pessoas para ouvir a voz de Moshe, as palavras de Moshe. Não havia serviço de som, como temos nos dias de hoje, sons potentes que se escuta até quilômetros de distância, dependendo da potência do som, não é verdade? Então, um dos grandes milagres que aconteceu naqueles dias, exatamente a voz de Moshe, ela pôde ser ouvida em todo o acampamento judaico. Ninguém ficou sem ouvir as palavras de Moshe. Deus fez com que a voz de Moshe pudesse ressoar até o último indivíduo, mais distantes do ponto em que Moshe estava recapitulando a Torá para o povo, instruindo as últimas instruções. A voz de Moshe pôde realmente chegar em todos os cantos do acampamento. Ninguém ficou sem ouvir realmente as palavras de Moshe, certo? Então, por isso, mais uma das questões que nós podemos contemplar aí dentro desse aspecto, né? Exatamente as palavras, ouçam minhas palavras, né? Disse Moshe, ok? Então, né, Moshe estava perto do fim da sua vida, ele sabia que seus momentos finais estavam acontecendo. Então, Moshe ele não perdeu tempo. Ele começou os seus discursos, 70 línguas, a recapitulação da Torá em 70 línguas, trazendo cada vez mais ao povo esse conhecimento da Torá. Também Moshe ele escreveu cópias da Torá de forma milagrosa nesses últimos dias, né? Principalmente no último dia, e ele deu uma cópia para cada tribo, né, de Israel, e outra para o Kohen Gadol, para estar junto ao Mishkan, o tabernáculo no deserto, posteriormente no Beit Hamikdash. Então, os dois temas do livro de Devarim é exatamente repetição da Torá, na própria voz de Moshe, e as palavras de repreensão, que estão interrelacionados. Então, o propósito da repreensão era inspirar o povo judeu a retornar a Deus. Então, era importante a repreensão naquele momento ali, porque eles estariam para dar um grande passo, uma grande decisão. Eles estariam dando um salto quântico, que significa, eles estariam dando um salto muito grande, e precisava realmente de grandes responsabilidades. Então, a repreensão, que faz parte exatamente da recapitulação da Torá e da passagem pelo deserto, exatamente para que o povo não perdesse a techuvá, o arrependimento, o retorno a Deus para o genuíno e verdadeiro arrependimento. Por isso, né, como uma pessoa que rejeitou a voz da moralidade e a vontade de Deus seria inspirado a retornar? A inspiração não vem de ouvir a voz do alto. Muitas vezes a pessoa, você já ouviu alguém dizendo assim, se Deus vier e me falar tal coisa, eu vou acreditar. Então a sabedoria judaica traz para nós que a inspiração para o arrependimento, ela não vem
em ouvir a voz do alto. Quando uma pessoa, ela se expressa que ela, né, eu só ouço Torá, eu só ouço a voz de Deus, é só Deus falando comigo. Tem coisa estranha aí, pode ficar certo disso. Porque a inspiração para a Techuvá, ela não vem do alto. Diz os nossos sábios. Vem exatamente de você ouvir a voz que emana dentro de você. A sua própria voz. Quem realmente quer fazer Techuvá, quem realmente quer viver o retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, ele não espera a voz vindo do alto, porque isso não é sabedoria judaica. Isso daí é sabedoria, entre aspas, né? Ditos das nações, que vivem na idolatria. Isso é idolatria. A verdadeira voz para a Techuvá, ela está dentro de cada um de nós. É a nossa própria voz. Porque Deus, ele não precisa tomar nenhuma decisão ou nenhum princípio para arrependimento. Ele já nos deu os instrumentos. Ele já nos deu as instruções. Ele já nos deu a Torá. Já nos deu as 7 leis e as suas ramificações. A Techuvá depende de cada um de nós, não de Deus. Depende de você. Se você realmente não ouvir a voz que emana dentro de você para um retorno a Deus, para um genuíno e verdadeiro arrependimento, nem, entre aspas, nem se Deus aparecer para você e falar, faça Techuvá, você não o fará. Por que você não o fará? Porque você é um idólatra de si mesmo. E quando um sujeito, né, diz que, não, se Deus falar comigo, eu acredito. Tal palavra aí não adianta falar para mim não, porque se Deus não confirmar comigo, eu não aceito. É um idólatra, disfarçado de monoteísta. Ele vestiu uma carapuça de santo, mas é o santo do pau oco. Ele está cheio de si. Ninguém, para ele, ninguém vale nada, ninguém é importante, só ele que é importante. Por isso que ele diz, Deus vem falar comigo. Ele se autoproclama a pessoa mais importante do universo, que Deus vai falar com ele. Exclusivamente com ele. Ou seja, dessa forma, a pessoa quando age, o que acontece? Ela está anulando a própria Torá, a revelação divina. Ela está anulando as 7 leis universais para as nações, para os não-judeus. Ela está anulando os ditos de Deus, a palavra ou as palavras divinas. Entendeu? É por isso que acaba entrando na sua auto-idolatria, egolatria. Então, a inspiração não vem de ouvir a voz do alto, mas sim de ouvir a voz que emana de dentro de nós. O compromisso e a coragem de retornar a Deus vem dos ensinamentos e valores da Torá, que se tornaram partes não somente do povo judeu, mas se tornou parte das nações para os povos. Principalmente nos últimos 20 anos, por assim dizer, nesses últimos 20 para 30 anos, a Torá está mais acessível do que nunca para as nações, para os povos. Por quê? Porque estamos chegando no tempo da redenção final, em que o justo Mashiach há de se revelar a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo. Amém, vê amém. Então, por isso, né, esses 2 passos em nosso próprio estudo da Torá,
a princípio, ouvimos e aprendemos, né? É exatamente a primeira resposta que o povo judeu deu para Moshe e para Hashem sobre a questão da Torá. Ou seja, nós simplesmente faremos e ouviremos, que significa nós vamos obedecer e vamos estudar. E é exatamente esse mesmo princípio que nós temos diante de nós, que é ouvir e aprender. É você buscar, é você sair de si mesmo, da sua própria egolatria, ser mais humilde e buscar os ensinamentos da Torá, das 7 leis de Noa e as suas ramificações. Então esse é o primeiro estágio, né? Representado pelos primeiros 4 livros. Então os primeiros 4 livros é exatamente para que nós possamos aprender, obedecer, né? E ouvir, buscar, estudar, compreender cada vez mais. Dessa forma, então, nós buscamos receber as palavras divinas transmitidas para nós. Então, chegamos ao 5º livro, que é o segundo passo. Então, os 4 primeiros livros faremos e ouviremos, obedeceremos e estudaremos. E o segundo passo é o 5º livro, onde pode não acontecer da noite para o dia, pode levar 40 anos vagando pelo deserto, mas com o tempo começamos a descobrir as ideias da Torá dentro do nosso eu mais profundo, e por isso que nós precisamos nos despojar do nosso eu, despojar da nossa egolatria, do nosso egocentrismo, para podermos encontrar o nosso eu mais profundo, o nosso eu essencial, que está conectado com a sua fonte essencial, Deus. E assim, com o tempo, as palavras da Torá se tornam partes de nós, partes da nossa vida. E então, sem a Torá, sem as 7 leis de Noa e as suas ramificações, nós nos sentimos mortos, sem vida. E quando mais nos voltamos para a Torá, para as 7 leis universais e as suas ramificações, nós sentimos a vida correndo em nós. Nós sentimos a vida correndo nas nossas veias, o sangue fluindo, jorrando, fervendo cada vez mais por uma paixão e um amor verdadeiro pelo nosso Deus, o nosso Redentor, o nosso Salvador, Hashem. É assim que nós precisamos nos conduzirmos cada vez mais, buscando ouvir a voz do nosso interior, a voz do nosso eu essencial, que clama pelo Deus vivo. E nós nos despojamos do nosso ego, do nosso egocentrismo, da nossa egolatria. E com humildade nós buscamos cada vez mais o nosso Deus. Por isso, nesse segundo estágio, os 4 primeiros livros da Torá é o nosso primeiro estágio. Faremos, obedeceremos e ouviremos, estudaremos. E o segundo estágio, o segundo passo é o 5º livro. Falamos as palavras da Torá com a nossa própria voz. Por isso disse Moshe: ouçam as minhas palavras. E o ensinamento para nós é exatamente este. Os 4 primeiros livros é para nós podermos obedecer e aprender. O 5º livro, que é o segundo estágio, é exatamente para que nós possamos falar as palavras da Torá com a nossa própria voz. E é por isso, realmente, que o nosso Rebbe Menachem Mendel fala que o estudo da Torá com Rashi é importantíssimo, porque Rashi traz para nós uma linguagem simples para que qualquer nível cultural possa compreender a palavra da Torá. E assim nós podemos aprender, viver, estudar e falarmos com as nossas próprias palavras
as palavras da Torá. Então, por isso, né, amados, nós precisamos aí. Disse Hashem para Moshe: procurem homens sábios e inteligentes, como está no capítulo 1, no verso 13, né? Preparem homens justos, sábios e inteligentes para vocês, conhecidos entre suas tribos, e eu os apontarei como seus líderes, né? Aqui o aspecto é exatamente estabelecer tribunais de justiça. Então aqui tem uma questão de juízes, né? É uma questão aí. Então, Rashi, né, ele fala sobre esse versículo 13 e 15, sobre homens justos, sábios e inteligentes, né? Então diz, qual a diferença entre homens sábios e homens inteligentes? No hebraico, inteligentes é chamado de nevonim, ok? Então veja bem a explicação que o Rashi traz, trazendo as expressões, o ensinamento do Rabi Yossi. Então, o Rabi Yossi, ele respondeu, qual é a diferença, né, sobre a questão de homens sábios e homens inteligentes? Então, o Rabi Yossi disse, um homem sábio é como um rico cambista de dinheiro. Quando as pessoas lhe trazem moedas para serem examinadas, ele as examina. Quando elas não lhe trazem nada, ele fica sentado e não faz nada. Este é um homem rico, este é um homem sábio, ok? Então, as pessoas trazem para ele moedas, ele examina, e aí ele faz negócio. Se não trazem nada para ele, ele fica ali sentado e não faz nada. Esse é um homem sábio. Vamos ver agora o homem inteligente na visão do Rabi Yossi. Agora, um homem inteligente, diz o Rabi Yossi, no entanto, ele é como um empreendedor cambista de dinheiro. Quando lhe trazem moedas para serem examinadas, ele as examina. Mas quando não lhe trazem nenhuma, ele sai e faz negócios com o seu próprio dinheiro. Ou seja, empreendedorismo. É aplicar. Não fica sentado esperando trazer. Ele vai o quê? Ninguém trouxe nada? Ele vai para o campo. Ele vai negociar. Ele vai realmente fazer com que o empreendimento venha se multiplicar. Ele não fica sentado esperando. Então isso significa que se você ficar sentado esperando chover do céu, você pode esperar que caia canivete aberto. E não bênçãos. Se você não fizer a sua parte, Deus só faz a parte dele quando ele é motivado a fazer. Quando nós agimos. Por isso, o equilíbrio saudável. O mundo espiritual e o mundo terreno, físico. É Deus, o divino, e o homem, o físico, em equilíbrio saudável. Então, por isso, quando o ser humano age, Deus vem e faz o que tem que ser feito. Por que isso? Para que você e eu tenhamos méritos e não venhamos comer o pão da vergonha. O que é o pão da vergonha? É você receber algo imerecido. Simplesmente isso, é o pão da vergonha. Você receber algo que você não merece. Simplesmente isto. Então, esse pão da vergonha, esse favor imerecido, já diz, é o pão da vergonha. É uma vergonha mesmo. Quando uma pessoa não tem mérito, a pessoa não tem... Vamos acrescentar uma palavra na questão mérito para que seja melhor entendido. Quando você tem honradez de receber um prêmio,
Você tem a honradez de receber um prêmio porque você fez as coisas certas. Você não usou de forma fraudulenta para conquistar alguma coisa. E muito menos você ficou de braços cruzados para receber alguma coisa. Então Deus, ele honra a sua criatura. Deus honra o ser humano. Deus honra os seus filhos. Deus honra aquele que trabalha, aquele que faz por merecer. É isso que está trazendo para nós Moshe dentro desse aspecto. O homem sábio e o homem inteligente. O homem inteligente, ele vai atrás. Ele não espera de braços cruzados. Entendeu? Então é isso que realmente Rashi traz para nós sobre a questão de Nevonim, inteligentes, homens inteligentes, certo? Pessoas inteligentes, elas vão atrás, elas correm, elas trabalham, elas lutam, elas labutam, elas vão para o alto sacrifício, certo? Deixam prazer e satisfação própria para poder conquistar um objetivo. E não fica de braço cruzado, que nem o filhinho de papai, que nem a filhinha de papai, de mamãe, que recebe tudo, ganha tudo, não se esforça para nada. Acredito que a maioria conheceu, né? Pelos meios aí de comunicação e companhia limitada, né? O famoso como que chama ele, meu Deus do céu? O Antônio, aquele grande empresário da área do cimento aí, né? Esqueci o nome dele, meu Deus do céu. Né? Que foi Antônio Hermílio, né? Um negócio assim, né? Se alguém lembrar aí, ajuda aí. Põe o nome aí, né? Dentro da área do cimento, né? Votorantim, lá, um negócio assim lá. Que foi um excelente empresário, uma vez foi cotado para ser candidato à presidência da República, quase que assassinaram o homem fisicamente, porque moralmente assassinaram ele de tudo quanto é jeito, né? A famosa questão, né, de destruir, né, a moral das pessoas, né? E Antônio Emílio de Moraes, se não me engano, acho que é um negócio assim. Então ele falava que os seus filhos, eles cresceram, né, não no ar-condicionado. Que os seus filhos cresceram trabalhando desde cedo, aprendendo que se eles querem alguma coisa, eles têm que trabalhar. E eles não trabalharam no ar-condicionado, não. Ele colocou os seus filhos para trabalhar lá com o peão e companhia limitada, segundo a sua biografia, né? Exatamente nesse sentido. A lá, Edilaine Minorello está dizendo aí, Antônio Hermílio de Moraes, Baruch Hashem. Grato, Edilaine. Então é isso daí mesmo. Então, na sua biografia, ele conta lá, os meus filhos cresceram não no ar-condicionado, né? Eles não cresceram na Nutella, tendo tudo. Eles conquistaram, obviamente, milionário, lógico que do bom e do melhor os filhos tiveram, sim. Só que ele ensinou seus filhos a trabalharem, para terem mérito, para poderem receber o que receberam. Entendeu? Então, essa é a mesma questão, amados, que Deus quer nos ensinar. Se você quer conquistar alguma coisa, você não pode ser um Nutella, cheio de mimimi. Eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo. Essa geração que está aí, cheia de direitos. Mas vejam bem, essa geração cheia de direitos, né? Obviamente, suas exceções existem. Mas vejam bem, um jovem que tem tudo e ganha tudo do seu pai e da sua mãe e o sustentam numa faculdade. Ele está numa faculdade faz 10 anos, não se forma para nada. Mas vai lá procurar saber o que ele está fazendo na faculdade. Nada de bom. Um filho que está numa faculdade, uma filha que está numa faculdade há 10 anos e não se forma em nada, só está sugando papai e mamãe. E papai e mamãe, sem a sabedoria devida,
continua sustentando, né, a vadiagem dos filhos por aí afora vai. Não há mérito nenhum. E por isso mesmo, né, realmente não conquistam nada, não ganham nada, estão destruindo as próprias vidas. Então Deus, ele não quer que destruamos a nossa vida. Ele quer que nós venhamos construir, que venhamos edificar, que venhamos labutar, que venhamos ter sim o autossacrifício, que é o quê? Deixar as nossas paixões, os nossos desejos seculares exatamente no segundo plano, para que possamos conquistar aquilo que é majestoso, aquilo que é permanente. E é por isso que Moshe disse: escutem as minhas palavras. E por isso que nós possamos realmente falar com as nossas próprias palavras sobre a Torá. Então, amados, nesse aspecto aí, o nosso Rebbe, finalizando, diz, né? A carga é sempre conforme o camelo, né? Então, como posso suportar sozinho os pedidos, as cargas e as disputas de vocês, né? Foi o queixume de Moshe dentro desse aspecto aí, né? Então, todos nós estamos encarregados da mesma missão que Moshe: nos educar e nos conduzir de acordo com os caminhos da Torá, e fazer o mesmo com aqueles sobre os quais exercemos influências. Se nos perguntamos como podemos suportar tamanha responsabilidade, devemos nos lembrar que, quando Moshe fez a mesma pergunta para Deus, imediatamente o Eterno forneceu-lhe uma solução prática, um sistema judicial organizado. Assim como Deus deu a Moshe os meios para cumprir com a sua missão, também a nós ele nos provê dos meios e recursos para cumprir com a nossa missão divina, independente de quão difíceis ou esmagadoras possam parecer as nossas responsabilidades. Mas nós temos um sistema judicial sublime, perfeito. Se você manter a sua fé e a sua confiança em Deus e fazer aquilo que é correto aos olhos dele, todo o tribunal celestial estará a teu favor. E você não estará sozinho na sua jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Por isso, seja forte, seja luz. Não abandone esse caminho monoteísta em hipótese nenhuma. E com a orientação rabínica do nosso Rav Yaakov Gerenstad, estaremos cada vez mais seguindo a nossa jornada em direção à nossa terra prometida, a redenção final com o justo Mashiach. Baruch Hashem. Amanhã vamos aí tentar organizar um espaço para falarmos realmente sobre a questão, um pouco sobre a questão Mashiach, ok? Gratos pelas preces, o plantão noturno foi muito bem, não fez tanto frio esta noite, foi uma bênção, né? E estamos aí, vamos em frente aí. Amanhã, com a graça de Hashem, retornamos à tarde com a Torá. Shalom, shalom, até lá.